galera, preparados aí para mais uma série de conteúdos? Dessa vez nós vamos estudar a equação do segundo grau. Gente, é uma delícia esse conteúdo. Vamos entender sua definição, vamos ver exemplos, vamos ver como achar a solução dela. Então se inscreve no canal, que sempre que sair um vídeo aí vocês vão ser atualizados, tá bom? Vamos começar? Então, bora lá! Que tal um pouco de história antes da gente começar? Vocês sabiam que antigamente lá na Índia a galera gostava muito de resolver quebra-cabeças? Eles eram tão viciados nisso que eles inclusive faziam combate entre eles, tipo aquelas competições de rua, onde um desafiava o outro com enigmas matemáticos. E esses enigmas eram tão legais que eles tentavam versificar eles, deixar de uma forma poética, uma forma romântica, para que o adversário encontrasse uma resolução. Mas por incrível que pareça, nem todos os enigmas que eles elaboravam na época tinham solução para aquela época. Muitos surgiram a solução anos depois. Engraçado, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo para que vocês entendam como é que funcionava esses enigmas matemáticos, esses poemas matemáticos, né? Como desafio. Olha só que interessante. Alegravam-se os macacos, divididos em dois bandos. Sua oitava parte ao quadrado no bosque brincava. Com alegre gritos, 12 gritando no campo estão. Sabe quantos macacos há na manada no total? Esse era um tipo de exemplo que naquela época não tinha solução. Ela foi surgir depois de anos, graças ao nosso amigo indiano também, Bhaskara, que a gente vai entender um pouquinho sobre ele lá na frente, tá? Para vocês entenderem aqui só um pouquinho como é que seria a resolução desse poema, olha que legal. Alegravam-se os macacos divididos em dois bandos. Sua oitava parte ao quadrado. Então, isso aqui, ó, a gente representava assim. Sua oitava parte ao quadrado. Não sei qual é o valor, mas eu quero a oitava parte, então tudo isso ao quadrado. Com alegres gritos, 12 gritavam. No final, eu quero achar o valor de quem? X. Então, representando isso aqui, no enigma do jeito que eles querem, era x sobre 8 ao quadrado, mais 12, no final vai me dar a quantidade de macacos. Uma equação do segundo grau. Como achar o valor de x numa equação do segundo grau? Ou melhor, o que seria uma equação do segundo grau? Vamos ver aqui alguns exemplos, então, voltar à nossa realidade para a gente entender essa função. Bora lá? Para a gente entender melhor o que seria uma equação do segundo grau, vamos relembrar o que é uma equação. Equação geralmente é uma sentença matemática onde temos uma letra, no mínimo. E essa letra nós chamamos ela de incógnita. Pode ter mais de uma letra, viu, gente? Até no momento nós estudamos equações do primeiro grau. O que significa equação do primeiro grau? Significa que o maior expoente em cima da letra vai ser 1. Aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês entenderem. Ó, esse primeiro exemplo aqui, esse aqui é uma equação do primeiro grau. Por quê? Qual é a incógnita que eu tenho? O x. Qual é o maior expoente do x? 1. Esse expoente na equação significa que é a quantidade de raízes de resposta que eu vou ter para aquele tipo de situação real. Em outras palavras, aqui só vai existir um valor para x para que essa sentença seja verdadeira. Seria um valor real. Como que nós aprendemos a resolver esse tipo de equação? Isolando a letra. Então, resolvendo aqui, ficaria x igual, permanece o 12, o menos 4 passaria para o outro lado como mais 4. Então, x é igual a 12 mais 4, 16. Essa seria uma solução para essa equação do primeiro grau. Olha esse outro exemplo aqui. Se vocês quiserem tirar a prova, gente, basta colocar o 16 aqui no lugar. Se eu coloco o 16 no lugar do x, eu vou ter 16 menos 4, 12. Tirei a prova. Olha essa outra equação aqui. Então, ó, equação do primeiro grau, porque o maior expoente do x é 1. Vamos achar o valor do x, isolando ele. Então, menos 16, o 3 está positivo, passa para o outro lado, negativo, menos 3. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 5x é igual a menos 16 com menos 3, vai dar quanto aí para a gente? Menos 19. Então, x é igual a menos 19. Todo número que está multiplicando com x passa para o outro lado, dividindo. Então, joguinho de sinal, menos com menos mais. Então, aqui eu vou ter 19 sobre
5. Isso aqui são exemplos de equações do primeiro grau. Outro exemplo aqui, a gente aprendeu que é letras de um lado e números do outro. Então, menos 7x, vou trazer o 3x, que está positivo, vem para cá, negativo. O 7 permanece, o 9, que está positivo, vai passar para cá, negativo. Então, eu vou ter menos 7x com menos 3x, 10x negativo. 7 menos 9, vamos ter aí menos 2. X, então, é igual a menos 2 dividido por menos 10. Vamos simplificar isso aqui. Joguinho de sinal, menos com menos mais. Dá para simplificar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 1 sobre 5. Então, temos aqui exemplos com resoluções de equações do primeiro grau. Reparem que em todas nós encontramos apenas uma resposta real, tá? Com isso, nós vamos entender agora o que seria uma equação do segundo grau. Mas para entender, eu trouxe um exemplo na prática. Olha só o exemplo. Temos que a engenheira Ana Cláudia, engenheira boa essa, recebeu uma encomenda para a construção de uma piscina retangular. E para ela construir essa piscina tem duas exigências. A primeira dela é que o comprimento tem que ter 10 metros a mais que a largura. Opa, então, eu já sei que o meu comprimento, vou colocar aqui o meu comprimento, ele tem que ter 10 metros a mais que a largura. Mas eu falei de largura? Não. Então, eu vou chamar a largura de x. Então, o comprimento vai ser a largura mais 10 metros, certo? E a outra dica que eu tenho aqui é que a área dessa piscina vai ter que ser 144 metros quadrados. Gente, é uma piscina o quê que eu falei para vocês? Uma piscina retangular. Trouxe um exemplo aqui. Se é uma piscina retangular, como é que a gente calcula a área dessa piscina? A gente calcula base vezes altura. Mas olha só, aqui seria comprimento vezes a largura. Esse meu comprimento aqui, a gente já descobriu que vai ser a nossa largura mais 10. Então, esse comprimento, que é esse espaço aqui todinho, vai medir x mais 10. Então, a minha largura, que é essa aqui, vai medir o quê? X. Então, para eu achar a nossa área aqui, a área desse retângulo seria a nossa base, que é quem? X mais 10. Tudo isso vezes quem? A largura, que é o quê? X. Nós temos aqui uma multiplicação. Fazendo essa multiplicação, chuveirinho, x com x dá o quê? X ao quadrado. X vezes 10 vai dar quem? Mais 10x. Porém, a novidade é que a gente tem o valor da nossa área. Quanto é que vale a nossa área aqui? 144. Então, aonde tem o A, eu vou tirar e vou colocar quem? 144. Logo, olha só, uma expressão que nós temos aqui, então, para essa situação foi quem? 144 igual x ao quadrado mais 10x. Uma equação de qual grau? Segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente que acompanha o x é o valor 2. Então, diante do problema passado, vamos entender o que seria uma equação do segundo grau. Vamos supor que eu vou pegar aqui 3 letras, A, B e C. Essas letras podem ser quaisquer valores reais, contanto que esse A aqui, não venha a ser 0. Ele pode ser qualquer número, mas por que ele não pode ser 0? Porque ele vai ser o valor que vai estar acompanhando o x ao quadrado. Se ele for 0, 0 vezes x ao quadrado dá 0. Então, toda equação do segundo grau vai apresentar a seguinte cara. Vai ter um número acompanhando o x ao quadrado, um número que vai estar acompanhando o x e um número que não vai ter o x, tá certo? Lembrando que pode ser x aqui, como pode ser qualquer outra incógnita, tá? Tudo isso aqui igual a 0 é o que nós chamamos de forma reduzida da equação do segundo grau. Não entendi muito bem, Ana Cláudia. Então, olha só, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Nesse primeiro exemplo aqui, reparem o seguinte, é uma equação do segundo grau? É. Por quê? Porque o maior expoente que nós temos no x seria quem? O 2.
E essa equação do segundo grau, ela está na forma reduzida. O que seria na forma reduzida? Seria todos os elementos de um lado da igualdade e do outro lado eu ter igual a zero, tá? Aqui, ó, não está na forma reduzida. Por quê? Depois da igualdade tem um zero? Não tem. Mas eu posso deixá-la na forma reduzida. Como que nós podemos deixar na forma reduzida? Pegando todo mundo que está do lado da igualdade e trazendo para o outro lado. Na prática, como é que ficaria isso? Ó, x ao quadrado mais 6x. O 5 está positivo, vem para cá, negativo. O 4 está negativo, passa para cá, positivo, igual a zero. Ainda não está na forma reduzida. Por quê? A forma reduzida, eu vou ter um elemento ao quadrado, um elemento com expoente 1 e um elemento sem o x. Então, como é que ficaria na nossa forma reduzida? X ao quadrado. Aqui nós conseguimos resolver. 6x menos 5x vai dar mais x. Mais 4 igual a zero. Pronto. Essa aqui é a nossa forma reduzida. Tá bom? Então, gente, lembrem-se, reduzida. Uma equação do segundo grau sempre vai ter um elemento acompanhando x ao quadrado, um elemento acompanhando x e um elemento que não vai ter o x. Esses elementos, nós chamamos eles de coeficientes, tá bom? Então, são os coeficientes da equação do segundo grau. Vamos ver na prática como é que funciona? É bem simplesinho. Vamos pegar as equações e identificar quem são seus coeficientes. Então, olha só aqui um exemplo. Eu tenho uma equação do segundo grau. 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. O que eu quero fazer aqui? Eu quero achar quem é o a. Lembrando que o a é o valor que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui, quem seria o a? 3. Quem seria o nosso b aqui? O que acompanha o x? 4. E quem seria o nosso c? Aquele elemento que não tem x? 1. Então, reparem que ó, nós tivemos aqui o A, o B e o C. Não faltou nenhum elemento. Quando isso acontecer, nós chamamos equação do segundo grau completa. Por que completa? Porque tem todos os coeficientes. Mais exemplos. Olha aqui. X ao quadrado mais 16. Vamos achar os coeficientes. Quem é o A? O A é o número que acompanha o X. Estão vendo algum número aqui? Quando não tiver número visível, significa que vai ser quem? O nosso valorzinho lá, o 1. O B é o número que acompanha o x, sem ser o x ao quadrado. Tem alguém aqui com x? Não tem. Então, quando faltar alguém, nós falamos que o elemento, o coeficiente, é zero. E o C? O C é aquele que não tem x. Qual é o único elemento que não tem x aqui? 16. Pronto. É uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Tem os coeficientes, porém 1 é zero. Quando tiver faltando um coeficiente e ele for igual a zero, nós falamos que a equação ela é incompleta. Mais exemplos para vocês. Aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais raiz de 5. Quem seria o meu A? 1. Quem seria o meu B? É tudo que está na frente do x, inclusive o sinal. Então, menos 6. E quem seria o meu C? Raiz de 5. Tenho todos os elementos? Tenho. Então, é uma equação o quê? Completa. Mais uma aqui, ó. 7x ao quadrado igual a zero. Reparem que todas aqui estão na forma reduzida. Então, ó, eu vou ter aqui o elemento A é 7. Tem o B? Alguém que está com x? Não. Tem o C? Algum número aqui que não tem x? Também não. Então, quando não tiver, a gente coloca zero. Então, isso aqui é um exemplo de equação o quê? Incompleta. Mais exemplos aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 1,2x igual a zero. Então, ó, o A tem o valor do A? Olha o menos aqui, não tem número visível. Então, você coloca aqui menos 1. O B é o número que acompanha o x. Então, tá ali, ó, 1,2. E o C? Eu tenho C aqui? Não tenho. Então, seria zero. Logo, é uma equação completa ou incompleta? Nesse caso, seria o quê? Incompleta. Outro exemplo aqui. X ao quadrado menos x mais 2,5.
Então, vamos aqui. Quem seria o valor do A? 1. Quem seria o valor do B? Menos 1. E quem seria o C? 2,5. Moral da história, é uma equação completa ou incompleta? É uma equação completa. Então, galera, o que vocês precisam lembrar é que o A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o B é o coeficiente, é o número que acompanha o x, e o C é aquele número que não tem x. Tudo isso igual a zero. Lembrando que essa forma aqui é a nossa forma reduzida da equação do segundo grau. Fácil, né? Bem tranquilo, né? Então, agora vamos entender o que seria uma raiz de uma equação do segundo grau. A raiz é um número que você vai colocar lá no lugar da incógnita, ou seja, no lugar da letra, onde você vai verificar se a resolução daquelas operações, das continhas com o número, vai dar zero ou não. Vai fazer com que a equação seja verdadeira ou não. Como assim? Eu vou pegar um número, colocar aqui no lugar do x e vou resolver toda essa operaçãozinha que tem aqui. Se no final eu achar igual a zero, opa, o número é uma raiz, porque ele tornou a equação verdadeira. Agora, se no final eu achar um número que não é zero, então significa que aquele valor não é raiz. Vamos entender na prática como é que seria isso. Eu vou pegar aqui como base a nossa equação que a gente montou lá da piscina. E peguei aqui 3 valores, o menos 18, o 8 e o 7. O que eu vou fazer com esses valores? Eu vou colocar eles no lugar do x. Então, vamos testar aqui o menos 18. Eu quero saber se ele é uma raiz. Aqui eu já afirmo que é, mas vamos entender o porquê. Então, aonde tem o x, vou pegar o x aqui, e esse x aqui, vou tirar eles e vou colocar menos 18. Então, vai ficar menos 18 ao quadrado vezes 10 vezes, mais 10 vezes, abre parêntese, menos 18, fecha parêntese, menos 144. Eu estou falando que quando eu resolver isso aqui tudinho, tem que dar o que está falando aqui? Zero. Então, vamos fazer o teste para ver se dá zero. Menos 18 ao quadrado dá 324. Então, 324, mais com menos, 10 vezes 18, 180, menos 144. Tudo isso tem que dar o quê? Zero. Olha que legal. Eu vou ter 324 menos 180 com menos 144 vai dar menos 324. Eu estou falando que isso tem que dar o quê? Zero. Mas vai dar zero? 324 menos 324 é igual a quem? Zero. Então, o zero é igual a zero. Zerei a minha equação com menos 18. Por isso que o menos 18 é uma raiz. Olha outro exemplo aqui. Vamos pegar o 8. No lugar do x, vamos colocar o 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado mais 10 vezes 8 menos 144. Tudo isso eu estou falando que tem que dar zero. Se não der zero, não é meu jogo. Então, 8 ao quadrado, 64, mais 10 vezes 8, 80, menos 144. Tem que dar zero. 64 mais 80, olha que maravilha, 144. Menos 144, no final tem que dar zero. Dá zero? Dá, porque 144 menos 144 é o quê? Zero. E isso é igual ao zero que ele está falando lá. Logo, também é raiz. Agora, olha um exemplo de que não é raiz. O 7. Vamos pegar o 7 e substituir aqui na nossa equação. Então, ficaria 7 ao quadrado mais 10 vezes 7 menos 144. Tudo isso igual a zero. 7 ao quadrado, nós temos aí que é quanto? 49. Mais 10 vezes 7, 70, menos 144. Tudo isso igual a zero. 49 mais 70 dá aí pra gente, 119. Menos 144. Eu estou afirmando que tem que ser igual a zero. Mas olha só,
119 menos 144 dá menos 25. Menos 25 é igual a zero? Não é. Ele é diferente de zero. Por ele ser diferente, então significa que o 7 não é solução dessa equação do segundo grau, tá? Gente, vale lembrar que equação do primeiro grau possui uma raiz real. Então, a equação do segundo grau vai possuir quantas raízes reais? 2. Para essa equação aqui, ó, do segundo grau, quem seriam as raízes dela que nós achamos aqui? Menos 18 e 8. Então, qualquer número que você colocar diferente de menos 18 e 8 não vai ser raiz, porque você já achou as raízes dela reais, tá bom? Então, pegando essa resposta aqui, ó, do x, vamos voltar lá no início, né? Que eu queria saber quais seriam as medidas da piscina. Eu queria saber a largura e o comprimento. Então, a gente tinha montado a nossa equação do segundo grau, E aí, nessa brincadeira da equação do segundo grau, anteriormente, a gente viu que as raízes dessa equação seria quem? Menos 18 e 8. Ah, mas o que eu vou fazer com esse menos 18 e 8? São duas respostas, mas qual das duas respostas eu vou usar? Aí, olha só, eu vou colocar aqui largura e comprimento da piscina. Gente, a largura eu chamei de x, então pode ser um desses dois. Existe comprimento e largura negativa? Eu tenho aí menos 10 metros de largura. Não existe. Então, a gente, nessa situação, nesse caso, a gente descarta a raiz negativa e foca somente na raiz positiva, porque a gente trabalha com medida. E medida não existe valor negativo, é só positivo. Então, a largura da nossa piscina só pode ser quem? 8 metros. Então, é uma piscina que vai ter largura de 8 metros. E o comprimento, lá atrás, eu falei que era 10 a mais que a largura. Então, significa que é 8 mais 10. Então, vai ter quantos metros de comprimento? Vai ter aí 18 metros. Agora que eu sei o comprimento e a largura da piscina, tá fácil. Vou colocar a mão na massa e construir a piscina desejável. Esse aí é um exemplo do que aonde a gente pode aplicar as equações do segundo grau. Existem infinitos outros exemplos que nós vamos estar vendo no decorrer das próximas videoaulas. Não perca as próximas, tá certo? Nelas nós vamos falar como resolver equações completas, incompletas, vamos falar sobre fórmula de Bhaskara e ainda falta falar sobre soma e produto. Então esteja acompanhando a gente aí, se inscreva no canal, que sempre quando sair um vídeo novo você vai estar recebendo lá no sininho a notificação e assistindo a continuação. Um forte abraço aí, espero que vocês tenham entendido tudo e fiquem com Deus. Falou, galera!